Fala, meus amigos e amigas, tá? Pessoal, primeiramente desculpa, tá? Pela transmissão, eu tive um problema técnico aqui mais uma vez, tá? Tô aqui ainda me ambientando nessa parte tecnológica, tá? De gravações, mas estou aqui, tá? Vamos aqui fazer um vídeo, sim, de revisão para nossa prova da PCCE, tá? Que é amanhã, né? À tarde de escrivão e domingo de inspetor, tá? Então, meu nome é Ronaldo Júnior, me perdoe aí por não ser ao vivo a transmissão, tá? De fato, tive um problema técnico aqui com o material, com o equipamento, tá? Que é o OBS, mas aí, certo, eu vou gravar aqui agora, começar a gravar aqui nessa aula a premonição das questões de constitucional da sua prova e das questões de direito administrativo, ok? Eu vou gravar agora, daqui a pouco você vai estar vendo aí, certo, no seu WhatsApp, no seu YouTube, para poder revisar, tá? Revisãozinha de última hora, porque são 30 questões, tá? De direito constitucional, né? Somando aí direito constitucional e direito administrativo, mas as 4 de discursivas que a gente vai agora começar, ok? Então, vamos aí, ó. Vamos aí começar então, certo? O nosso aulão de premonição. Desculpa mais uma vez, não pude, certo? Não pude fazê-lo, né, no online, no ao vivo, mas vamos aqui, certo, comentar esse aulão, certo, essas questões que podem estar na nossa prova do dia, certo, amanhã, né, amanhã já, prova de inspetor escrivão. Desde já, né, desejo certo, chegou a hora de você de fato ralar, né? Você de fato colocar lá o que você aprendeu, o que você realmente estudou, tá? E aí só cabe a você fazer isso. Mas repito, se não der, não acaba o mundo amanhã, tá? Não é a última prova, é mais uma prova, tá? É mais uma prova que você vai passar, certo? E você vai conseguir, eu tenho certeza. Mas se não conseguir, eu estarei aqui com vocês, né? Para vocês continuarem, tá? A preparação, tá? Então eu sei sim que você passava. Eu sei que vocês tiveram que ralar. Ok? Eu sei, tá? Você vai cantar essa música aqui, eu tenho certeza, no dia da posse, né? No dia da aprovação, beleza? Tudo bem? Então, olha só, vamos começar aqui, certo? Nosso aulãozinho de premonição, beleza? Então, ó, se liga aí, pessoal, a alto astral pra cima, tá? Não é hora agora de ficar se lamentando porque não estudou, porque não veio isso, não é hora mais. Agora é a hora realmente de ir pra frente, porque a prova é amanhã e domingo também. Então, olha só, eu sei sim que vocês percorreram. Eu sei que vocês ralaram, também passo por isso. Também passo por isso, tá? A minha vida é essa. A minha vida é voltada para o concurso. A minha vida é voltada para desafios. E eu sei, né, do que vocês passaram e ralaram, tá? E vocês vão chegar aonde vocês querem e eu estarei com vocês para ajudar. Beleza? Mas vamos agora, né? Vamos agora aqui sem mais brincadeira, sem mais delongas, ó. Começar aqui a nossa aula, tá? Vamos começar, certo? Por direito constitucional. Vamos começar pelo que eu acho, né, que vai vir, certo? E também vamos revisar aqui rapidamente alguns temas, tá? Que estão no edital de direito constitucional da prova da PCCE, beleza? Que podem cair e vão cair, com certeza. A IDECAN nas 15 questões, né? Deixa eu botar aqui a letra, ó. A IDECAN nas 15 questões
Nas 15 questões que ela vai trazer para vocês, tá? Com certeza, pessoal, tá? Nas 15 questões que a IDECAM vai trazer para vocês, com certeza ela vai trazer, né, de um dos temas que a gente vai agora ver, tá? Então são 15 questões amanhã de constitucional, né? E também mais 15 de administrativo. Mas vamos lá, tá? Para as questões de constitucional, para os temas, né? Olha só, primeiro tópico tá, do edital é classificação da Constituição. Pessoal, nesse caso aqui, certo? Com certeza, né, amanhã é um tema novo, tá? Que nunca veio na história da PCCE, dos concursos da PCCE, e é um tema que vai vir na sua prova, tá? Que é o tema relativo, ó, à classificação das constituições. E quando a gente fala de classificação das constituições, tá? Nós temos aí, né, as classificações. Como é que eu classifico a Constituição? Aí eu tenho aqui, ó, quanto à forma, né? A forma, a Constituição, deixa eu botar aqui para grifar. Quanto à forma, a Constituição, ela pode ser escrita. Deixa eu só mudar aqui a cor. Quanto à forma, ela pode ser, ó, escrita, né? Tá aqui, ó. Quanto à forma, ela pode ser escrita, tá? Ou não escrita. Ou seja, é escrita, é quando é um texto, né? Quando é um texto, certo? É escrito pelo legislador. Então, olha só, a formalidade da Constituição pode ser escrita ou não escrita. Geralmente, quando é escrita, é num texto, né? Aprovado, né, por um órgão legislativo. Quando é não escrita aqui, ó, quando ela é não escrita, ela é chamada, ó, quando ela é não escrita, deixa eu ver aqui a clichê aqui, somente, clichê. Quando ela é não escrita, ela é chamada também, às vezes, tá, de consuetudinária, tá? Consuetudinária ou, tá, costumeira. Então, geralmente as constituições não escritas em documento solene, elas são costumeiras, que são baseadas em quê? No costume, né? Como é a inglesa. Então, a inglesa, tá, é consuetudinária, costumeira, ou seja, não escrita. Mas aí eu tenho as escritas, né, que são escritas num texto constitucional. E aí, ó, mais uma classificação aqui, que é quanto à origem, tá? Quanto à origem, a Constituição, tá, ela pode ser... Aqui, o pequeno aqui ficou aqui, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Pequeno aqui ficou aqui, tá? Mas olha só. Quanto à origem aqui, certo? Não tá correto aqui em relação à formal, tá? Na verdade, quanto à origem, ok? Ela pode ser, na verdade, promulgada, certo? Promulgada, deixa eu botar pra cá, ó. Quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada. Aqui no slide, houve pequeno equívocozinho, tá? Mas eu conserto aqui, ó. Quanto à origem, ela pode ser promulgada ou pode ser o que, ó? Outorgada. Promulgada ou outorgada. Se for promulgada, ela é o que? É chamada de votada, tá? Se for promulgada, ela é votada pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, a promulgada é o povo que aprova, tá? É uma Constituição votada. Agora, se ela for, na verdade, outorgada, é o poder do rei, tá? É uma Constituição que é imposta pelo rei ou por alguns. Então, a Constituição outorgada é quando o rei, certo, faz a Constituição e ele publica. Já quando ela é promulgada, é quando o povo, tá, através de Assembleia Nacional Constituinte, aprova uma Constituição. Então, quanto à origem, tá, a Constituição pode ser, né, promulgada, né, ou seja, aquela votada, ó, votada pelo povo, né, numa Assembleia Nacional Constituinte, ou então ela pode ser o que? Outorgada, tá? Que é a Constituição que é imposta, que não é votada, que não é, certo, votada pelo povo. Aí, ó, mais uma classificação, que é o quanto ao modo de elaboração. Tá aqui, ó, de roxinho, tá? Quanto ao modo de elaboração, que é essa aqui, ó, ela tanto pode ser, opa, peraí. Ela tanto pode ser aqui, tá? Dogmática. Ela tanto pode ser aqui, ó, dogmática, tá? Que é essa aqui de baixo, ó, tá? Ou ela pode ser histórica. Se ela for dogmática, é uma Constituição feita com base em dogmas, tá? Em dogmas
em teorias pré-concebidas, feitas com base em dogmas ou em teorias, tá, pré-concebidas. Ou seja, pegam-se teorias, tá, e fundamentam a Constituição. São dogmas certo? Dogmas pré-concebidos, ok? Teorias. Já a histórica, tá, ela é feita com base, né, num processo lento de evolução, tá? Então, em vez de ser de uma vez só com base em umas teorias e elas são publicadas, não. Aqui, ó, é um processo lento, ó, de evolução. São as chamadas constituições, tá? Constituições, certo? Históricas. Então, percebam, nas históricas aqui, tá? Se eu até tirar aqui da minha tela, nas históricas não é feita de uma vez só, tá? Na verdade, é um lento processo de evolução. Então, enquanto nas dogmáticas, tá? Eu tenho teorias pré-concebidas, tá? Na Constituição histórica, não. Na verdade, eu tenho um lento processo, certo, de evolução, ok? Então, olha só, quanto ao modo de elaboração das constituições, eu tenho a Constituição que é dogmática e a Constituição que é histórica, ok? Constituição dogmática, feita com base em dogmas, né? Ou seja, teorias, como por exemplo a brasileira. E a histórica é feita com base, tá, num lento processo de evolução. Aí, ó, vamos prosseguir, tá? Prosseguir no próximo slide, beleza? Aliás, faltou aqui o tópico, né? Constituição aqui, certo? Quanto à extensão. Pessoal, quanto à extensão, ela pode ser aqui em cima, tá? Aqui em cima, ó, analítica, tá? Ou seja, analisar vários assuntos, tá? Percorrer vários temas. Ou ela pode ser aqui embaixo, tá? Sintética. É a Constituição sintética, o que é? Constituição, o que é sucinta, tá? Que ela praticamente só menciona nela direitos e garantias fundamentais e organização dos poderes. Só isso. Sucinta, né? Aqui é... Deixa eu aqui apagar. Não é sucinta, né? É sucinta, ok? É sucinta. Deixa eu botar aqui, ó. Constituição sucinta, ok? Constituição sucinta, ou seja, é uma Constituição seca, tá? Constituição limpa. Já a analítica não, a analítica, tá? Ela analisa vários temas, analisa direitos fundamentais, analisa organização política e administrativa, analisa, tá, divisão de poderes, ou seja, ela desce a minúcias, enquanto que a sintética não, é uma Constituição bem enxuta, é uma Constituição bem limpa. Segue aí, ó. Próximas classificações. Quanto à dogmática, aqui em cima, ó, a Constituição pode ser eclética, ou seja, várias ideologias, como por exemplo a nossa, né? A nossa, nós temos a ideologia católica, evangélica, a ideologia, tá, de esquerda e de direita. A nossa não é, quanto à dogmática, ortodoxa, tá? Aqui, ó, só uma ideologia. A nossa, ó, são várias ideologias, né? A nossa, por exemplo, são várias ideologias convivendo, tá, de forma harmônica. Ideologias convivendo de forma harmônica, ok? De forma harmônica. Isso é uma Constituição quanto à dogmática, chamada de eclética. Aí tem aqui, ó, lado esquerdo, ó, vermelhinho, quanto à alterabilidade. Quanto à alterabilidade, ela pode ser rígida, ou seja, é um difícil processo de alteração. Como, por exemplo, a nossa, né, só pode ser alterada por emenda à Constituição, tá? Emenda à Constituição, e nesse caso tem um processo o quê? Processo dificultoso, né? Algumas pessoas aqui apenas podem propor, tá? Não todas. Na verdade, tem que ser aprovado por 3/5, né, em 2 turnos em cada casa do Congresso. Então, quanto à alterabilidade, ela pode ser rígida. Como também pode ser, ó, aqui, ó, flexível, né? Como também pode ser flexível, tá? Ou seja, a alteração delas é da mesma forma que se altera uma lei ordinária. Eu tenho a semiflexível, que é uma junção da rígida e da flexível, né? Ou seja, uma parte da Constituição se altera, tá, de forma rígida e outra se altera de forma simples, tá, conforme a lei ordinária. E aí, ó, eu tenho, tá, a classificação quanto à correspondência e quanto ao sistema. Essas aqui, ó, elas são um pouco
prova, tá? Dificilmente, né, a DECAM cobraria um item desse aqui. Mas quanto à correspondência com a realidade, ela pode ser normativa, semântica, tá? E nominalista. E quanto ao sistema, pode ser principiológica, feita de princípios, tá? E processual, feita de regras. A nossa, basicamente, é principiológica, porque é feita mais de princípios, tá bom? Então, seria um tema também importante relativo às classificações das constituições. Pessoal, outro tema muito importante, tá? É o relativo ao poder constituinte. Tá aqui o esquemazinho, né? O poder constituinte, ele tem aqui, ó, tá? Ou o poder constituinte originário, tá? Ou o poder constituinte, ó, derivado. Tá aqui, ó. Ou é constituinte originário ou é constituinte derivado. Então, olha só, o originário, ele cria, tá, um novo Estado. Ele elabora uma nova Constituição. Ele é inicial, pois inaugura uma nova ordem. Ele é autônomo por quê? Porque tem autonomia na realização da nova Constituição. Ele é aqui, ó, ilimitado juridicamente, porque ele não submete, tá, a limites na ordem jurídica, tá? E também é incondicionado, não fica subordinado a nenhuma condição. Então, o poder constituinte originário é o que cria, ó, um novo Estado, criando elaborando a nova Constituição. Tá aqui, ó, importante, tá? E ele é inicial por quê? É inicial porque inaugura uma nova ordem jurídica, tá? A ordem passada passou com a Constituição passada. Aí, agora eu tenho uma nova ordem jurídica, beleza? O autônomo, tá? Porque ele não subordina, tá? A anterior Constituição. É limitado, porque não tem limites jurídicos, tá? E incondicionado, porque não subordina a nenhuma outra condição. Já o aqui, ó, aqui para a esquerda, o derivado tá diferente. O derivado pode ser o revisor, era aquela regra que tinha na Constituição, que ainda tem, aliás, né? Que após a Constituição ser promulgada, após ela ser promulgada, em 1988, 5 anos após, iria haver uma revisão. E de fato houve, tá? Nós temos 5 emendas de revisão. Só que isso já acabou, já foi. Então, o poder constituinte derivado, tá? Ele pode ser revisor, que foram as emendas de revisão, que já foi. Ou pode ser, ó, decorrente, ó. O decorrente é o poder dado aos estados, ok? Membros, para elaborarem as suas constituições. Então, esse aqui, ó, é o poder derivado decorrente dos estados, tá? Estados DF. E eu tenho o reformador. O poder constituinte reformador é o poder de elaborar o quê? As emendas constitucionais. Então, quando se falar em poder constituinte reformador, é o poder de alterar a Constituição através de quê? De emendas à Constituição. E os limites, tá? E as regras de alteração de emendas à Constituição estão no artigo 60, né? 60 da Constituição. Ou seja, apenas 3, né, pessoas é que podem, né, possibilitar alterar a Constituição, podem propor, né, essa PEC, que é o presidente da República, mais da metade, né, das assembleias legislativas, tá, reunidas, metade das assembleias legislativas reunidas, ou então, né, a mesa, né, da Câmara ou do Senado, certo? Mesa da Câmara ou do Senado é que pode propor, certo, essa proposta de emenda à Constituição. E aí tem um processo, né, que é o processo de 2 turnos de votação, né? Em cada turno, tá? Aprovação por 3/5 dos votos, né, dos deputados e senadores presentes à casa lá legislativa, tá? 3/5 é o quórum aqui de votação das emendas. Então, isso aqui, pessoal, é o poder constituinte derivado, né, que tem revisor, reformador e o decorrente. Lembra? O revisor já exauriu, tá? Já acabou-se. Porque foi feita aí, certo? Uma revisão 5 anos após a Constituição, em 88. E aí, de fato, nós temos hoje o derivado decorrente, que é dos estados, e o reformador, que é o poder de elaborar, né, de reformar a Constituição através de emendas constitucionais. Segue, tá? Próximo tema. Esse aqui é um tema muito importante, tá, gente? Aqui, ó, está expressamente, onde está o quê? As dimensões dos direitos fundamentais ou direitos humanos, né? Aqui, ó, eu tenho o quê? Primeira dimensão, que é o quê? Liberdade, né? Ocorreu ali entre o século XVI e século XVIII, tá certo? Revolução Francesa e Inglesa, tá? Absenteísmo estatal é a marca, ou seja, o Estado não
não trabalha, o Estado não atua na vida dos particulares, tá certo? E aqui as liberdades de expressão religiosa, por exemplo, direitos previstos no artigo 5º da Constituição são direitos de primeira dimensão, tá? Então, de primeira dimensão é uma atuação negativa do Estado, tá? Um não fazer do Estado é o chamado absenteísmo estatal. Já a segunda dimensão, né, que foi o avanço, né, da primeira, foi direitos de igualdade, né? Ocorreram ali entre os séculos XIX e XX, tá? Fato importante, a Revolução Industrial. Nesse momento, nós precisamos, tá, que o Estado, ele atua, ok? É um Estado que vai atuar, que vai garantir as liberdades positivas, né? Obrigações de fazer, ok? Aí eu tenho o quê? Direitos sociais, econômicos e culturais, exemplo, saúde, educação, moradia e lazer. Terceira dimensão, solidariedade, tá? Ou fraternidade, são direitos coletivos, tá? Difusos ou transindividuais. Preste bem atenção, porque para a doutrina, olha aqui para cá, ó, para a doutrina majoritária em geral, o direito à paz, tá? É de terceira dimensão, tá? Terceira dimensão. Só que para um cara chamado, ok, Paulo Bonavides, paz seria certo de quinta dimensão. Mas, gente, na prova de vocês, dificilmente cobrará de acordo com o Paulo Bonavides, tá? Vai cobrar de acordo com o quê? Com a doutrina majoritária que entende o direito à paz, né? Que o direito à paz é de terceira dimensão, beleza? Então, vale, né, esse acréscimo aí para você ficar ligado no dia, na manhã, tá? E domingo. Aí, quarta, né? Direito à democracia, informação, pesquisa biológica. Quinto, direito à globalização, direito eletrônico, tá? Então, isso aqui foi aqui uma revisãozinha sobre, né, os direitos, ok, das dimensões dos direitos fundamentais. Mais um tema aqui, ó, é a aplicabilidade das normas constitucionais. E eu tenho, né, norma de eficácia plena, tá? Eficácia plena, normas de eficácia, tá? Contida, ok? E normas de eficácia, tá? Cadê elas aqui, ó? Limitada aqui de amarelo. Pessoal, eficácia plena tem o quê? Aplicabilidade. Olha para cá, ó. Direta, né? Ou seja, não tem que ser intermediada por nenhuma outra norma. A aplicabilidade imediata, porque assim que a Constituição foi promulgada, elas já tinham plena aplicabilidade, ok? E integral, ela não pode ter o seu conteúdo reduzido por legislação infraconstitucional. Então, exemplo de norma de eficácia plena, artigo 2º da Constituição, que diz que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, ou seja, eficácia plena. Aí eu tenho, tá, a contida. Essa aqui, ó, ela também tem aplicabilidade direta, tá, imediata, mas possivelmente, ó, não integral. Por quê? Não integral porque, certo, pode ser regulamentado o direito, pode ser restringido o direito por norma infraconstitucional. Exemplo, tá aqui, ó. Exemplo tá aqui, diz que o inciso 13 da Constituição, do artigo 5º, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, nós temos aí a possibilidade de restrição de alguma profissão, trabalho ou ofício por legislação infraconstitucional, ou seja, norma de eficácia contida, ok? Outro exemplo de eficácia contida, tá? Inciso 12 da Constituição, tá? Que diz que, né, que o sigilo telefônico pode ser violado, né, nos termos da lei de interceptação telefônica, ok? E o 37, inciso 1, que fala o quê? Da acessibilidade aos cargos públicos a brasileiros, que pode ser regulamentada, tá? Pode ser restringida dos termos de lei. Aí eu tenho aqui, ó, a norma de eficácia aqui embaixo, ó, limitada. Essa aqui tem aplicabilidade indireta, tá aqui, ó, porque tem que ser intermediada por outra norma, tem que ser regulamentada. Mediada, porque desde a Constituição foi promulgada, ela não tinha plena aplicabilidade. E também não integral, porque não tem, certo, na prática, aplicabilidade. Cuidado, por quê? Para as normas de eficácia limitada, nós temos chamado remédio constitucional de mandado de injunção. Então, cuidado, porque uma norma de eficácia limitada, da qual ainda não tem a lei para regulamentar, né, é possível impetrar no STF, né, mandado de injunção. Tá ok? Pessoal, segue próximo tema, tá? Aí eu tenho o tema da supremacia das normas constitucionais, tá? Pessoal, aqui é a famosa pirâmide de Kelsen, né? Eu tenho aqui, deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho aqui no topo da pirâmide, né, a Constituição, ok? As emendas constitucionais e os tratados de direitos humanos que equivalem à emenda.
Logo abaixo eu tenho as chamadas normas supralegais, que foi um tema, né, que foi cunhado, né, de acordo com o STF, tá? E eu aposto também isso aqui na discussível inconstitucional, ou seja, saber se um tratado que não for aprovado, tratado de direitos humanos que não for aprovado com o Código de Emenda, ele tem que status, e o status aqui, ó, é o status de norma supralegal, tá? Um tratado que foi aprovado, certo? Que foi aprovado sem o Código de Emenda, mas é de direitos humanos, de acordo, ó, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele tem status supralegal, ou seja, é superior à legislação, tá? Ordinária, mas é inferior a quem? À Constituição. E eu tenho as normas infraconstitucionais, logo abaixo, né? E eu tenho aqui as normas infralegais que regulamentam a legislação infraconstitucional. Professor, tem exemplo de alguma norma supralegal, isto é, superior à legislação e inferior à Constituição? Tem aqui, ó, tá? Pacto, certo? Pacto de São José da Costa Rica, tá? O Pacto de São José da Costa Rica, aqui no Brasil, ele tem status supralegal. Por quê? Porque, muito embora ele não tenha sido aprovado com o Código de Emenda, ele é de direitos humanos e, de acordo com o STF, nesse caso, caráter supralegal. Cuidado isso aqui, tá? É um tema presente no edital e pode cobrar na sua prova do dia de amanhã e domingo. Olha só, pessoal, outro tema aqui também, certo? Que pode cair, né? Estado a estado, tudo que tá lá pode cair, mas como são temas novos, tá? Vou botar aqui em mim, ó. Olha só. Vocês acham, tá? Vocês acham que a IDECAN, tá? Iria colocar temas como poder constituinte, classificação das normas constitucionais, aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Dimensão de direitos humanos, tá? Poder constituinte e controle de constitucionalidade, para não cobrar? Então, olha só, nós temos aí, basicamente, tá, vários tópicos novos que a IDECAN colocou. Então, se ela colocou, é porque ela vai cobrar. E um tema que é muito legal, que eu aposto muito que vai vir, é sobre controle de constitucionalidade. E aí, esse tema, tá, nós temos principalmente 2 artigos da Constituição que versam sobre ele, tá? Vamos aqui agora para o slide, para você, certo, ter esse conhecimento. Bastante. Só um instante, tá? Só localizar que eu localizei o final do mouse. Olha só. Nós temos aqui então, certo? 2 temas sobre controle de constitucionalidade. O tema aqui relativo, né, ao controle de constitucionalidade, controle concentrado, tá? Quando falar, pessoal, controle concentrado, é porque aqui não existe caso concreto, tá? Aqui, ó, no controle concentrado, não exige, ó, caso concreto. No controle concentrado aqui, certo? Não há caso concreto a ser julgado. É uma lei que foi publicada, né? E algum legitimado dessa lei, certo? Aliás, algum legitimado, né, para questionar a lei, né, entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Então, no controle concentrado, não há certo caso concreto a julgar. Não há problema, não há lide, né? O que há é uma lei que foi publicada, uma lei, né, abstrata, né? E aí, certo? As pessoas que estão no artigo 103 aqui, ó, 103, vão poder entrar com a chamada ação direta de inconstitucionalidade, ok? E aí, certo? A ação de inconstitucionalidade vai ser ajuizada no Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com o artigo 102 aqui, ó, 102 é o guardião máximo da Constituição e é o que analisa a ação de inconstitucionalidade. Professor, quem pode entrar com essa ação, tá? Aqui, ó, eu tenho 3 autoridades. Isso aqui é um bizu, tá? São 3 autoridades. Quem são elas, tá? Quem são elas? Deixa eu botar aqui, ó. 3 autoridades que vão entrar, certo, com ação de inconstitucionalidade. É o presidente da República, tá? É o procurador-geral da República e os governadores dos estados e DF. Então, 3 autoridades podem ajuizar a DIN, né, no STF. Presidente da República, PGR e governador. E aí aqui, ó, eu tenho 3 mesas, tá? 3 mesas. Quem são as 3 mesas?
3 mesas da mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal e das Assembleias Legislativas. Então, olha só, eu tenho 3 mesas aqui que podem ajuizar a ação. A mesa é um órgão dentro do Legislativo, né? É um órgão integrante do Poder Legislativo. Então, mesa da Câmara é uma mesa, do Senado é outra, e das Assembleias dos Estados é outra mesa. Aí aqui, né, continua o quê? Continua, ó, 3 instituições, tá? 3 instituições que podem ajuizar a ação direta, que é partido político, tá? Confederação sindical, confederação sindical, confederação sindical, tá? Entidade ou entidade de classe de âmbito nacional, ou então conselho, certo? Conselho Federal da OAB. São 3 entidades aqui que realmente, né, podem ajuizar a DIN. Então, se eu fosse vocês, tá, ainda hoje daria uma lida no artigo 103 da Constituição e 102 combinado com 102 inciso 1. Por quê? No 102 fala que ao STF cabe, né, julgar essa ação. 103 diz quem são os legitimados para ajuizar a DIN, ok? Apenas esses daí é que podem realmente ajuizar a DIN e nenhum outro mais, tá bom? Aí, ó, eu tenho aqui o controle difuso, tá? Tá aqui, ó. Controle difuso, beleza? Que é do artigo 97, tá? Diz lá esse difuso que os tribunais de justiça, quando forem analisar, certo? Quando forem analisar qualquer ação de inconstitucionalidade, só podem votar pela maioria absoluta dos seus membros, ok? Então, o tribunal, quando vai analisar, né, um caso concreto que ele é submetido à apreciação, ok? No controle difuso, tá? Aí, ó, olha pra cá. O difuso aqui, ó, tem o quê? Um caso concreto, tá? Se o concentrado não há caso concreto, o difuso exige sim um caso concreto. E nesse caso exige, né? Aqui eu tenho um caso que é submetido à apreciação do juiz, e aí uma das partes pede que se declare a inconstitucionalidade da lei. Ok? Então, se eu fosse vocês, né, ficava aqui, é claro, tá? Vocês devem ter estudado aí, certo? Ao longo dos dias, né? Aquela lei da DIN, que é a lei 9868, ok? E essa lei tem as regras da DIN. Mas acho que o mais importante que pode cair é sobre quem são as autoridades que podem ajuizar a DIN, a ação direta de inconstitucionalidade. E elas estão no artigo 103 aqui, que a gente leu, né? Que são as 3 mesas, as três autoridades e as 3 entidades, tá? Que podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Aí no controle concentrado, porque no controle difuso, tá, qualquer pessoa pode entrar com ação e na preliminar da ação alegar o quê? Que a lei é inconstitucional. No controle difuso, tá, o julgamento é no caso concreto e não tem, certo? É no caso concreto, né? Não é em abstrato, ok? Então aqui basicamente, né, você pode se revisar isso aqui e ir para a prova com isso aqui, certo? Sobre controle de constitucionalidade. Pessoal, aí não tem jeito, né? É um tema muito importante, tá? Sobre direitos fundamentais, que está do artigo 5º ao 17 da Constituição, tá? Mas aí, certo? Se eu fosse vocês hoje, né? Ainda hoje, dava uma lidazinha, tá? Do inciso 1, ok? Ao inciso, certo? 25, tá? Porque esses aqui são os incisos que sempre são mais cobrados, né, em provas, quando vem direitos fundamentais. E eu também ficava ligado, tá? Porque a IDECAM pode cobrar em relação às características, tá? Dos direitos fundamentais, né? A irrenunciabilidade, a historicidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade, ok? A proibição de retrocesso social, a relatividade. Então, são características aqui, tá? Dos direitos fundamentais. Bem como em relação, né, à sua aplicabilidade, porque não obstante na Constituição, no artigo 5º falar que os direitos fundamentais eles se aplicam apenas, né, a brasileiros, ok? E estrangeiros residentes no Brasil, o STF já disse que eles são aplicáveis, né, a estrangeiros que não residem no Brasil, ok? Estrangeiros que não residem no Brasil e também aos apátridas, né? São aquelas pessoas sem pátria e também, ó, as pessoas jurídicas, né? Então, muito embora não se fale no artigo 5º caput em estrangeiro não residente, tá? E nem em pessoa jurídica, mas eles são sim aplicáveis, tá? Né?
de acordo com o Supremo Tribunal Federal. E também ficar ligado, certo? Já que nós temos aí ano que vem, ano de eleição, né? O artigo 14, que são o quê? Os direitos políticos, tá? Também seria um artigo que eu leria, tá? Hoje à noite, tá? Antes de fazer a sua prova de amanhã e domingo, tá? Que lá eu tenho o quê? Os direitos políticos das pessoas. Direitos políticos, tá? Positivos, né? E negativos, ok? Ou seja, direito político de poder votar e ser votado, e as inelegibilidades, ou seja, os casos em que eu não posso ser eleito, né? Exemplo, um presidente, governador e prefeito, para que ele, né, possa exercer um novo mandato, não tem que se afastar do cargo. Então, por exemplo, né, no primeiro mandato do presidente da República, tá? No mandato seguinte, se ele for eleito, ele não precisa se afastar do cargo. Agora, se o presidente, governador e prefeito fosse se afastar para concorrer a outro cargo que não que ele tem agora, ele tem que realmente se afastar 6 meses antes do cargo. São as chamadas inelegibilidades. Então, vê o artigo 14 também, tá na lida dele lá, porque é um artigo que pode cair tanto na objetiva quanto na discursiva, ok? Então, fica ligado aqui nos direitos fundamentais, que é um tema que pode cair na sua prova também. E aí, ó, eu tenho aqui, né, questão de organização política administrativa. Aqui eu apostaria com certeza uma questão de quê? De competências, tá? Da União, privativas, tá? E aí você tem que lembrar, né, daquele famoso bizu da gente, né, que é o quê? Capacete, tá? De pimenta. Capacete de pimenta, e você vai agora, né, para revisar aí, certo? As suas questões, você vai colocar lá o que é o capacete de pimenta, porque você vai ler que são as competências legislativas da União, né, privativas legislativas, de acordo com o artigo 22, né, da Constituição. Bem como as competências comuns, tá, que não são legislativas, mas são competências, tá, administrativas. E eu ficava ligado, certo, numa competência específica, que é o artigo 23, que é cuidar da saúde, tá? Cuidar da saúde, tá? Cuidar da saúde é uma competência, tá, que é comum administrativa, e é dos 3 entes, tá? É da União, é dos estados, DF e os municípios, tá? Não obstante, o STF tem dito, né, que em relação ao isolamento social, ok? E às liberdades de vir, caberia aos estados e municípios decidir, mas de acordo com o STF, cabe a gestão, né, tripartite, tá, da saúde, ok? Cabe à União, cabe aos estados DF e cabe aos municípios. Então ficarei ligado, uma questãozinha aí do 23, já que nós temos ano de pandemia, né? E aí tudo a ver, né, com as medidas tomadas pelos governos federais, estaduais e locais. E também ficava ligado, ó, o que? No poder legislativo, no que se refere ao artigo 53, que nós temos aqui, ó, as chamadas imunidades parlamentares. E uma bem específica, né, que é a imunidade formal. Por quê, certo? Nós tivemos nesse ano a prisão de um deputado federal, Daniel Silveira, né? E aí ele foi preso porque, de acordo com o STF, né, ele praticou ameaças contra os ministros, né? E aí mandaram prender o Daniel Silveira, deputado federal, que tem imunidade formal. E aí depois disso, quando ele foi preso, tá? A Câmara dos Deputados, ok? A Câmara dos Deputados, ela voltou se manteria ou não a prisão dele. E manteve, né? Então isso é o quê? Isso é uma prerrogativa, tá? Isso é a imunidade formal. E outra imunidade formal é que quando os deputados e senadores são diplomados, eles passam a ser processados aonde? No Supremo Tribunal Federal. Então muito cuidado. Quando o deputado federal e senador, ele é diplomado, essa prerrogativa, essa imunidade, começa a valer e ele vai ser processado por qualquer fato, como regra, ligado ao mandato no STF. Então, a pegadinha, vão dizer em prova que a imunidade começa com a posse. Não, começa com a imunidade, aliás, começa com a diplomação, tá? Que é o registro pelo TCE do diploma de eleito daquela pessoa. E eu também tenho a imunidade material dos deputados. A imunidade material é quando, tá, eles não podem ser processados, ok? Punidos ou presos, por quê? Pelo povo, né? Pelo povo. O que é o povo, tá? O povo aqui, ó, é por palavras, tá? É por opiniões e é por votos, ok? Palavras, opiniões e votos é a imunidade material. Então, o deputado e senador não pode ser preso, né? Processado civilmente pelas suas palavras, pelas suas opiniões e pelos seus votos, tá? Porque isso, né, feriria, né, o exercício do mandato dele.
Então também fique ligado em competências aqui, certo? Do Poder Legislativo também. Aí eu também ficaria ligado no seguinte, tá? No artigo 76 da Constituição, que fala do mandato presidencial e da possibilidade dos seus sucessores, né? Quem vai suceder o presidente e o vice quando eles se afastarem definitivamente, por exemplo. Vai que o presidente e o vice-presidente faleçam, né? Quem vai ser chamado a assumir a cadeira presidencial? Presidente da Câmara, Senado e do STF, ok? Sucessivamente. Primeiro um, depois o outro. E também ficar ligado, tá? No Poder Judiciário. Porque de acordo com o artigo 92, nós temos lá alguns órgãos que integram o Poder Judiciário, tá? E cuidado, ó, que aqui nós temos um órgão que integra o Poder Judiciário, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Só que, meus amigos, o CNJ ele não tem função o quê? Judicial. Então o CNJ, tá? Ele é um órgão do Poder Judiciário, mas ele não tem função judicial, ele tem função meramente administrativa, mas ele é órgão que integra sim o Poder Judiciário. Fique ligado, porque também sei que pode ser uma pegadinha de prova, tá? No dia amanhã e domingo. Ok? Então, o constitucional, né? As minhas apostas são essas aí, tá? Apostas, né? Os temas que eu tratei aqui, que eu resumi rapidamente, tá? São as minhas apostas, tá? Para a prova de amanhã. Fique ligado neles, tá? Fique ligado, ok? Porque eles podem ser cobrados. Vamos aqui rapidão. Questãozinha aqui, né? IDECAM. Sobre o tema poder constituinte, tá? Assinale a alternativa incorreta, ok? Incorreta. IDECAM, banca, viu? O poder constituinte originário é inicial e incondicionado? Ok, correto. Nós queremos a incorreta. Item B. O poder constituinte derivado é limitado e condicionado? Ok, correto. Nós queremos a incorreta. Em relação aos territórios federais, não se cogita em manifestação do poder constituinte derivado decorrente, uma vez que integram a União não possuindo autonomia federativa. Correto, né? Os territórios não têm autonomia política não, tá? Eles são, se forem criados, autarquias da União. E o D. Quando tratou do poder constituinte derivado, revisou, a Constituição Federal autorizou que a revisão seria realizada com o voto na maioria absoluta, aliás, relativa, dos membros do Congresso, tá? Maioria é absoluta e não relativa, ok? E aí, ó, eu tenho aqui certo item D, que é o item incorreto a marcar. Tá bom? Então, item D é o item correto a marcar, porque é o incorreto, né? Vamos lá. Segunda questão, tá aqui, ó. Aqui é a primeira, aqui é a segunda questão. Diz lá, a concepção de Constituição como a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade se refere ao sentido. Pessoal, sentido aqui está sociológico, ok? Eu tenho três conceitos de Constituição. É o conceito sociológico, que é de Ferdinand de La Salle, que de acordo com ele, tá? A Constituição só é Constituição se ela refletir a soma dos fatores reais de poder, ok? Ferdinand de La Salle. E eu tenho também aqui, certo? O conceito jurídico, que é de Hans Kelsen, ok? Para Hans Kelsen, Constituição, ela é uma Constituição jurídica, tá? Que é, né, uma norma fundamental hipotética e tem certos direitos previstos, né, em sua Constituição. E o sentido político aqui, tá, é de Carl Schmitt, tá? Carl Schmitt é o autor que se relaciona com o sentido político de Constituição. Então, na sua prova, tá, se falar soma dos fatores reais de poder, eu falo em sentido, ó, sociológico, tá? De Ferdinand de La Salle, é ele que fala nesse sentido. Questão 2, item D, é o item marcado. Próxima questão. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 pode ser classificada. Item A, formal, ela é formal, tá? Porque é um documento solene formal. É escrita? É escrita. É sintética? Aqui não, tá? A Constituição brasileira, ela é o quê? Analítica, ok? Ela é analítica. Então, quanto à extensão, ela é analítica, analisa muitas coisas. Super rígida? Aí não, tá? A Constituição brasileira, ela é considerada de rígida, tá? E não super rígida. Super rígida é uma classificação de Alexandre de Moraes, né? Inclusive, ok? E ele dizia que a Constituição brasileira é super rígida, mas, de fato, ela é rígida, né? Porque super rígida, de acordo com o mesmo, é a Constituição que algumas normas seriam inalteráveis, como as cláusulas pétreas, né? Mas aí, certo, é a classificação que não é aceita. B. A Constituição brasileira é material? Não, ela é formal. É escrita? Beleza. Analítica? Beleza. Semi-rígida? Não, ela é rígida. Item C. A Constituição brasileira é formal? Show.
É escrita? Show. Dogmática? Show. Promulgada? Show. Rígida? Show. Analítica? Show, tá? Olha só, pessoal, então aqui ó, eu tenho, certo, a classificação da Constituição brasileira. Ela é formal, ela é formal, ela é formal, ela é formal, certo? Ela é escrita, tá certo? Ela é dogmática, ela é promulgada e ela é rígida e é analítica, beleza? Tudo bem. Então o item C é o itemzinho a marcar classificação da Constituição brasileira. Próximo item aqui, ó. Diz lá. A Constituição da República Federativa do Brasil é classificada pela doutrina quanto à sua possibilidade de alteração como rígida, pois possui um procedimento mais rigoroso para a sua reforma, possuindo, ademais, um estrito rol de legitimados para a propositura de emendas constitucionais, dos quais se inclui quem pode propor emenda. Procurador-Geral da República não pode não, tá? Não pode propor emenda. Eu disse há poucos instantes. Um terço no mínimo, tá? Dos membros da Câmara dos Deputados podem sim propor emenda. A mesa do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, opa, aqui não foi, tá? Aqui é um terço no mínimo dos deputados. Item 4, o presidente, ok, tá? Item 5, mais da metade das Assembleias Legislativas da União da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros, item correto. Portanto, itens corretos, itens 2, itens 3, item 4 e 5, tá? Itens 2, 4 e 5. Aliás, opa, tá? Aqui, ó, tá errado, tá? Porque é maioria relativa, tá? Aqui, ó, errado. Então, o que? 2 e 4 só, né? 2 e 4, pegadinha, tá? Até eu cair, ó. Aqui, ó, é a relativa, tá? E não absoluta, como falou o item aí da questão. Beleza? Então aqui seria relativa e não absoluta. Questão aqui, item C é o item marcado. Vamos para a próxima. Sobre a classificação da Constituição da República Federativa do Brasil, diz lá, quanto ao modo de elaboração, pode ser classificada como analítica? Sim, né? A nossa ela é o que? Analítica, correto. Quanto à estabilidade, pode ser classificada em rígida? Sim, tá? A nossa é rígida. Quanto ao conteúdo, pode ser classificada em formal? Sim, a nossa é formal, né? A nossa é formal. Quanto à forma, pode ser classificada em promulgada? Opa, aqui não, tá? Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita, tá? Então, quanto à forma, ela é escrita ou não escrita, ok? Então, escrita ou não escrita. Então, o item 4 está o quê? Errado, beleza? Correto, tem o itens 1, 2 e 3, tá? O item A é o item a marcar. Para a próxima. Pronto. Então, olha só, pessoal. Aqui, certo, são as apostas, tá? Para a prova de direito constitucional, tá? Classificação das constituições, tá? Classificação das constituições, aplicabilidade das normas constitucionais, poder constituinte, controle de constitucionalidade, tá? Dimensões dos direitos humanos, tá certo? Aí vem, né, direitos fundamentais, tá certo? Organização política administrativa, as competências da União, tá? Privativas, né, legislativas e comuns, né, administrativas, tá? Aí tem poder legislativo, poder executivo, tá? Poder judiciário. Aqui seria 10, né? Então ela pode aí, né, destrinchar em vários, né, temas desses aí, certo? As 15 questões de constitucional na sua prova, tá bom? Vamos agora aqui, certo, sem mais delongas, para o direito administrativo, que também, certo, são lá, né, 15 questões que a IDECAN cobrará. Segue, ó. Pessoal, princípios, tá? Nós temos princípios da administração, que são princípios expressos, né? Famoso LIMP, tá? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu tenho, né, o meu bizu do mais corra, né? Princípios que são o quê? Princípios que são implícitos, tá? Escondidos. Esses aqui, ó, são os expressos, né? O LIMP. E esses aqui, tá? São os princípios implícitos, tá? Implícitos no texto constitucional. Esses aqui, ó. Aí eu tenho motivação, que não é igual ao motivo, tá? Motivo é elemento ato. Eu tenho a autotutela, certo? Autotutela. Eu tenho a segurança jurídica, tá certo? Segurança jurídica. Aí nós temos o princípio da continuidade dos serviços públicos, princípio da razoabilidade, que também é possível vir como proporcionalidade. Então, o princípio está expresso no 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, tá? E eficiência, né? Princípios implícitos, tá? Eu tenho, né, o mais core, motivação, autotutela, segurança jurídica, continuidade e a razoabilidade, tá? O que mais? Nós temos aqui o termo de organização administrativa e aí nós temos, né, aquelas formas de organização administrativa, tá? Que é a centralização e nós temos a descentralização, e nós temos a descentralização administrativa, tá? Aí eu tenho a concentração administrativa, tá? Concentração administrativa e eu tenho a desconcentração administrativa, ok? Quando a administração, em vez de prestar, okay, o serviço centralizado, que aqui seria quem? Seria União, tá? Estados, DF e municípios, ela faz o que? Ela descentraliza. Ela descentraliza, tá? Criando entidades ou contratando com entidades. Ela cria entidades, tá? Da administração indireta, que é a fase, né? Que são as fundações públicas, né? Fundações públicas, que são as autarquias, aqui, ó, autarquias, que são as sociedades de economia mista, tá? E que são as empresas públicas, tá? Então, ou descentraliza, tá? Criando entidades, ou descentraliza, tá? Contratando com entidades. Através de quê? De contrato de concessão, de contrato de permissão ou de autorização. Então, a descentralização administrativa, ela ocorre aqui, ó, aqui para cima, quando a administração, tá? Ela cria entidades, ou aqui, ó, quando ela contrata com entidades, tá? Aqui, quando ela criar, se chamará administração indireta, né? Que é a fase fundação, empresa pública, autarquia e economia mista. Aqui vai fazer um contrato com a concessionária de serviço público, com a permissionária de serviço público ou com a autorizatária. Aqui em cima se chama o quê? Descentralização por colaboração, tá? Por colaboração, ok? E aqui, ó, aliás, desculpa, tá, gente? Desculpa, aqui não é não, tá? É descentralização por outorga, tá? Descentralização por outorga. Colaboração embaixo. Aqui, ó, descentralização por outorga, tá? Outorga ou chamada por serviços, tá? Outorga ou por serviços. E aqui embaixo, ó, no contrato, eu tenho descentralização por delegação, tá? Delegação ou colaboração, tá bom? É um tema importante. Aí, ó, a autarquia, pessoa jurídica, né? De direito público, né? E as outras, ok? A empresa pública, a economia mista, é pessoa de direito privado. A fundação pode ser de direito público ou de direito privado. Um tema interessantíssimo, tá? É que esse ano o STF disse, ok? Que as empresas estatais, tá? A saber, empresa pública e economia mista, aqui a SEM, né? Economia mista, elas podem ter o quê? O poder de polícia, tá? Então, disse o STF esse ano que as empresas estatais podem ter poder de polícia, né? Elas podem atuar junto ao poder de polícia, ok? Julgamento desse ano aí do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Segue, ó, próximo tema. Poderes, tá? Poderes é você lembrar do nosso iPod divino e aqui eu já cravo, ó. Pessoal, aqui eu aposto, tá? Que talvez uma questão de direito administrativo, tá? Questão de direito administrativo da discussível vai vir de poderes. Ou sou poder de polícia ou sou poder disciplinar. Então eu aposto que se vier direito administrativo pode vir, né? Pode vir uma questão, tá? De poder de polícia ou poder disciplinar. Então eu tenho aqui, ó, o seu iPod divino, né? iPod divino, que são certos 6 poderes da administração pública, né? Poder hierárquico, né? Poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, tá? Poder disciplinar, poder, né, discricionário, tá? Poder vinculado e o poder normativo, tá bom? E aí, ó, fique ligado,
Porque uma multa aplicada a um particular sem vínculo com a administração baseia-se aonde? No poder de polícia, tá? Então, multa a particular, em geral, ela tem o fundamento no poder de polícia. Agora, uma multa, tá? A particular, mas que tem um vínculo especial com a administração, por exemplo, um preso, ou então aluno de escola pública, ela vai se basear no poder disciplinar. Então, cuidado. Se um aluno de escola pública, tá, ou um preso do sistema penitenciário, que tem que são particulares, com um vínculo especial com a administração, eles tiverem a aplicação de uma multa, uma sanção a eles, essa sanção tem base no poder disciplinar. Agora, se a multa, né, a sanção for aplicada a um particular qualquer sem vínculo com a administração, tem base no poder de polícia. E eu aposto sim uma questão na discursiva sobre poder de polícia ou poder disciplinar. Aí eu tenho aqui o poder discricionário, né, discricionário, que é quando há liberdade, né, liberdade de agir para com a administração, a conveniência e a oportunidade, vinculado quando não há essa margem de liberdade, né, quando não há essa margem de liberdade. E por fim eu tenho o poder normativo, tá? Normativo, que aqui tem uma polêmica, né? A IDECAN já cobrou questão diferenciando o poder regulamentar, ok? Que seria apenas do chefe do executivo, e o normativo mesmo, que seria de quê? De toda a administração pública. Então a IDECAN já cobrou questão dizendo, né, que, por exemplo, o regulamentar é o poder do presidente, governador e prefeito, regulamentar o quê? Uma lei. E o normativo é de toda a administração. Mas, às vezes ou outra, né, as bancas consideram que ambos são sinônimos, tá? Normativo ou regulamentar. Ok? Então, fique ligado aqui também em relação aos poderes administrativos. Próximo tema aí, certo que pode cair? Atos, tá, ok? Atos é você lembrar, né, do como fiofó, que são, né, os elementos do ato administrativo, ok? Como fiofó. E dos atributos, né, que é o leite, ok? Atributos, que é o leite. Ora, como fiofó, são elementos ou requisitos de validade. Competência, motivo, tá? Que não é motivação, motivação é o princípio, né? Finalidade, ok? Objeto, e aqui é a forma. São esses os elementos ou requisitos, ok? Aí eu tenho também aqui, ó, os, né, atributos, que é a presunção de legitimidade, a exigibilidade, eu tenho a imperatividade, e nós temos aqui a tipicidade, ok? A tipicidade, e por último, a autoexecutoriedade. Atributos, tá? São qualidades que os atos administrativos têm, que outros atos privados não têm, ok? Então, cuidado. Não confunda atributos com elementos, tá? Elementos aqui embaixo, tá? São elementos formadores de requisitos, tá? Requisitos do ato administrativo. Atributos não, são qualidades que os atos vão ter, que outros atos privados não têm. Aqui lembra, né, do nosso como fiofó, né? Como fiofó. E aqui você vai lembrar o quê? Vai lembrar do leite, né? Presunção de legitimidade, exigibilidade, tá? Imperatividade, aliás, imperatividade, tipicidade e a autoexecutoriedade, ok? Então lembre de atos em relação a elementos. Lembra também que eu tenho a revogação de ato, tá? Quando o ato é inconveniente e inoportuno. Só quem pode revogar o ato é quem praticou, ok? A anulação do ato é quando o ato é legal e pode anular o ato tanto a administração quanto o poder judiciário. Então, quanto a administração quanto o poder judiciário pode anular. Já a revogação só pode revogar quem praticou o ato. Quem quer que seja a administração que praticou o ato, ok, é que pode revogar esse ato administrativo. Próximo tema, tá? Aqui sim. Aqui eu aposto na sua questão discursiva. Por quê? Porque a IDECAN, ela adora... Pega, papaizinho. Paizinho. Oi, amor. Olha a hora. Tá bonito, tá? Tá. Dá um tchau pro pessoal. Dá um tchau. Tchau. Boa prova. Boa prova. Vai lá. Então, olha só, tá? Quando o tema é improbidade administrativa, tá? Nós temos aqui, certo? A lei de improbidade. Essa lei prevê condutas, tá? Que são de improbidade. Condutas, tá? Que geram enriquecimento ilícito para o agente. Enriquecimento ilícito
enriquecimento ilícito para o agente, condutas, tá? Que geram, tá? Lesão ao erário, tá? E essa lei também prevê, certo? Atos de improbidade que ofendem princípios, tá? Que ofendem princípios da administração. Atenção, porque de acordo com a lei de improbidade, os atos ilícitos, ok? Só podem ser praticados a título de dolo. Não tem ato de improbidade, tá? Ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito a título de culpa, só dolo. Já aqui, certo? Os atos que causam lesão ao erário podem ser praticados com dolo ou culpa. Então, podem ser praticados com dolo ou culpa. E os que ofendem princípios também só podem ser praticados com dolo. Atenção. Ademais, quem pode ser o agente, tá? Agente público, certo? Responsável pelo ato de improbidade que pratica, tá? Pode ser agente público, tá? Ou seja, qualquer agente público. Agente público é todo aquele que, ainda que sem remuneração, ou mesmo sem ter feito concurso, tá? Sem ter feito concurso, beleza? Ocupe cargo, tá? Emprego ou função, tá? Emprego ou função, ou ainda mandato. Então o cara, né? Se o cara for jurado do júri, e se praticar um ato de improbidade, ele vai ser o quê? Considerado, para esse fim, agente. Se o cara exercer mandato eletivo, tá? Praticou improbidade, ele vai ser, certo, agente. Então, agente público pode ser o primeiro, né, agente ativo do ato de improbidade, tá? E agente público é um conceito amplo, tá? Que pode ser qualquer um, ainda que sem remuneração, que ocupe cargo, emprego, função ou mandato. Mas também pode ser agente ativo da improbidade, tá? O particular, chamado particular caneta BIC. Particular caneta BIC. Particular que se beneficie de um ato de improbidade. Particular, tá? Certo? Que induza um ato de improbidade. Opa, foi isso. Que induza, certo, um ato de improbidade, e um particular, certo, que concorra a algum ato de improbidade. Então, o particular aqui, ó, ele só vai responder por improbidade somente se ele se beneficiar de algum ato de improbidade, se ele induzir algum ato de improbidade, ou se ele concorrer para algum ato, ou seja, particular caneta BIC, beleza? Então, ó, a IDK adora o tema improbidade. Cobrou na Perforce, né? Já cobrou em vários concursos dela, então eu apostarei de novo que ela vai trazer o tema de improbidade administrativa. E aqui, ó, eu tenho o último tema que eu aposto, que é o que, ó? Licitações. Aqui sim. Revise hoje, tá? Revise hoje, né? Antes da sua prova. Artigo 17 da Lei de Improbidade, tá? Artigo, tá? 24 da Lei de Licitações, né? E artigo 25, ok? No artigo 17, eu tenho a licitação dispensada, tá? Nesses casos do 17, não vai haver licitação. Por quê? Porque aqui são para, né, doação, venda de bens de uma pessoa jurídica a outra. Ou então de uma pessoa jurídica, tá, a pessoas já conhecidas. A licitação é para quando eu não sei quem vai ser o comprador, e eu licito. Então, aqui no 17, tá, eu já tenho quem vai receber um bem. Então, não tem licitação, é dispensada. No 24, tá, é chamada licitação dispensável, tá? Dispensável é quando, por questões de conveniência ou oportunidade, tá? Questões de conveniência e oportunidade, não é interessante fazer a licitação. Nesse caso, faz-se logo o contrato. Exemplo, será que seria conveniente, tá? Será que seria oportuno, por exemplo, tá? Fazer uma licitação para comprar máscara, respirador na pandemia? Não. Diz lá, tá? O artigo 24, inciso 3, ok? Inciso 4, que em caso de calamidade pública, tá? Ela vai ser o quê? Dispensável. Mas cuidado, o nome é dispensável, ok? Dispensável e não dispensada. Dispensada, ó, é aqui em cima, não vai ter licitação. Aqui no 24, pode ter. É um ato que discricionário, mas por questões de conveniência e oportunidade, ela não será feita. E o 25 aqui, tá? É o último aqui, é a questão da inexigibilidade. Pessoal, a inexigibilidade é o seguinte, tá? Olha só, se a licitação, ok, é uma competição entre pessoas para saber quem vai ser a contratada, nesses casos de inexigibilidade aqui, ó, não tem mais de uma pessoa jurídica concorrendo.
não tem mais uma empresa, tá? Aqui geralmente ou é fornecedor exclusivo, tá? Fornecedor exclusivo, ou é profissional, tá? Profissional exclusivo, só tem um, tá? Exclusivo, ou é, né, alguém do setor artístico que que tem um serviço de natureza singular, ou seja, único. Então aqui, né, por não ter mais de uma pessoa ou empresa concorrendo na licitação, aí óbvio que não vai haver o que? Licitação. Aqui ela é o que? Inexigível, tá? Aqui não tem como ter licitação. Então olha só, eu aposto numa questão inclusive discursiva, tá? Inclusive discursiva, aposto aqui, certo? Nesse tema. E eu tenho a dispensada, não vai haver, do 17, a 24 dispensável e a 25 que é a inexigível, beleza? Para terminar aqui, ó, eu tenho, certo? A discursiva. Pessoal, aqui é o seguinte. Primeiramente, tá? Ver se a sua questão vai pedir que você discorra sobre algo ou então, certo? Disserte. Se vier assim para dissertar ou para discorrer, o que você faz? Você pode fazer assim, tá? Primeiro, faz a introdução, tá? Ao tema da questão. Por exemplo, o tema da questão é um tema específico, lá que é direito de segunda dimensão. Você introduz na questão com o quê? Com os direitos fundamentais, de primeira, segunda e terceira. Aí o que faz depois? Você faz o desenvolvimento, respondendo ao que fala, né? De fato, a questão. E depois o quê? A conclusão. A conclusão. E depois, ó, tem o 2, né? Se for prova em tópicos. Se perguntar, em relação ao caso acima, tá? Item A, isso é correto? É legal? O que você faz? Você faz a resposta do item A e do item B e depois faz o quê? Fundamentação. Então, essa aqui é a minha principal dica para você, tá? Cuidado, não vai grifar a palavra, tá? Não vai fazer, né, cobrir palavra. Muita gente cobre palavra, tá? Escrever um A fraco vai cobrir, errado. Muita gente, por exemplo, tá identificando, né, as questões, colocando o quê? Numeral sem nada a ver com a questão. Cuidado, ok? Então, a dica mais importante é, identifica qual é a questão, né, qual é o tipo, se é discorrer ou dissertar. Se for, você pode introduzir, desenvolver e concluir. E se não for, se for só em tópicos, tá, você pode responder apenas, tá, e fundamentar a sua questão. Pessoal, eu vou terminar por aqui, tá? E eu aposto, ó, em direito constitucional, direito administrativo, que a questão discursiva ou vai ser, tá? Ou vai ser de poderes, por exemplo, poder de polícia e disciplinar, ou vai ser de improbidade administrativa, ou vai ser de licitações. Se vier constitucional na discursiva, eu aposto o quê? Eu aposto na questão de direito, tá, dos presos, que estão lá no artigo 5º, inciso 61, tá? No 5º da Constituição, incisos, tá? 61, né? 61 em diante, ok? Então a minha aposta é essa aqui. Eu vou terminar agora porque eu tenho até uma outra aula aqui para dar certo, então realmente tenho que terminar aqui o tempo. Mas, senhores e senhoras, foi um prazer estar com vocês, tá? Nesses anos aí, nesses meses de preparação. Muito obrigado, né, por me acompanharem. Muito obrigado por confiar no meu trabalho. Eu espero sinceramente, tá, que tudo que você fez, né, desde ano passado, desde 2019, por exemplo, até agora, né, tenha efeito, tá? Surta efeito. Tá? Lembre amanhã, né, dos seus pais, das suas mães, das pessoas que estiveram ao seu lado, tá? Lembre-se de Deus, lembre do seu filho, tá? Lembre do seu cachorro, lembre da sua mãe, tá? As pessoas que aguardam ansiosamente que você saia de lá com a sua aprovação, tá? Amanhã, ok? Coloque em prática isso, tá? Vai com calma, vai com tranquilidade, ok? Amanhã não é o fim do mundo, amanhã é mais uma prova só. Se você não conseguir amanhã, terão outras provas, mas amanhã dei tudo de você, tá? Se não for no conhecimento, vai na raça, tá? Extraia da palavra o que mais você sabe fazer, ok? Obrigado, né? Eu vou estar aqui rezando por vocês, tá? Conto com vocês. Depois da prova também, tá? Vamos corrigir as provas aí, vamos ver as questões. Estamos juntos, como eu disse, né? Rumo à NPE, nomeação, posse e exercício funcional. Tamo junto, um abraço do prof, tá? Deus te abençoe amanhã nessa prova e que faça uma excelente prova, ok? Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu!